Olá a todos, neste vídeo iremos falar sobre mediana, iremos fazer exercícios envolvendo a média, a moda e a mediana, iremos falar sobre a interpretação e conclusão de um conjunto de dados quando utilizamos as medidas de tendência central. Nos anos anteriores já estudamos a média e a moda. No terceiro ciclo surge a terceira medida de tendência central, que é a mediana. Neste vídeo iremos ver o que é e como se determina a mediana. Estas três medidas chamam-se medidas de tendência central, pois os seus dados apresentam valores médios em torno dos quais tendem a concentrar-se os valores observados. Vamos então ver o que é a mediana de um conjunto de dados numéricos. Perguntou-se a 5 amigos quantas refeições faziam por semana na cantina da escola. Colocados por ordem crescente, os dados são os seguintes. E muito importante, os dados têm que ser colocados por ordem crescente. 2, 3, 3, 4, 5. Existe aquilo que vamos considerar como um valor central. É esse que é a nossa mediana. A mediana escreve-se com um X com um tilde em cima, ou também se pode escrever com ME. Recorda que a moda era um X com uma barrinha em cima. Juntou-se um amigo aos 5 inquiridos, que respondeu que comia todos os dias da semana na cantina. Ou seja, temos mais um valor 5. O que é que nos acontece neste caso? Estamos perante um conjunto de dados que é par, ou seja, não temos um valor central, mas temos valores centrais. O que se faz neste caso para descobrir a mediana é a média dos dois valores centrais. Ou seja, somar 3 mais 4 a dividir por 2, que neste caso sabemos que obviamente o valor que está a meio entre o 3 e o 4 é o 3,5. Para determinar a mediana de um conjunto com n dados numéricos, o que se faz é ordenar os dados numa sequência crescente. Muito importante. Se os dados não estiverem ordenados numa sequência crescente, não vamos conseguir obter a mediana corretamente. Repetindo cada valor, o número de vezes igual à sua frequência absoluta. Se o dado em estudo 3 tiver frequência absoluta 5, quer dizer que iremos repetir o 3 5 vezes nessa lista. Se n for ímpar, a mediana é o valor correspondente ao valor central. Qual é a posição que ele vai ocupar? Ele vai ocupar a posição n mais 1 sobre 2. Ou seja, se tivermos 11 elementos, a posição que ele vai ocupar é 11 mais 1, 12, a dividir por 2 é a sexta posição. Ele está colocado na sexta posição. É assim que nós podemos rapidamente descobrir onde é que está o nosso valor central. Se n for par, a mediana é o valor correspondente à média aritmética dos dois valores centrais. Quem são os valores centrais? É pegarmos o nosso número de dados e dividir por 2. Se estivermos a falar em 12 dados, 12 a dividir por 2 é então, 12 a dividir por 2 é então a nossa sexta posição e a nossa sétima posição são os dois valores centrais. Então são estes dois valores correspondentes a estas posições que teremos que somar e dividir por 2. A mediana pode-se representar por x com o tilde por cima ou então por ME. É uma questão de gosto. Vamos então ver um exemplo para determinar a mediana em dois conjuntos de dados numéricos, A e B. Começamos pelo A. Primeira coisa a fazer, ordenar os valores. 1, 2, 2, 3, 3, o 3 aparece duas vezes, o 2 também, o 4 também duas vezes, 5, 6, 7 e 8, os valores ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Como são 11 elementos, então onde é que estará o nosso valor da mediana? Estará, agora de acordo com o esquema e de acordo com a estratégia definida lá em cima, 11 mais 1 a dividir por 2 estará na sexta posição, será o sexto elemento. 1, 2, 3, 4, 5 no sexto elemento, então temos a mediana que é o 4. Para ver a mediana de B, passamos a ordenar também os valores de B, o 12 que aparece duas vezes, o 14 também duas vezes, o 16 uma vez, o 18, 19 e o 20 apenas uma única vez. Como estamos perante 2, 4, 6, 8 elementos, quer dizer então que a média aritmética dos valores centrais, e agora quem são os valores centrais? Como são 8 elementos, é o valor que ocupa a quarta posição e a quarta posição mais uma, a quinta posição. É entre o quarto e o quinto elemento da nossa lista de elementos colocados por ordem crescente. Quer dizer que é entre o 14 e o 16. Então, fazendo a média aritmética entre o 14 e o 16, que é fácil,
Entre o 14 e o 16, o valor do meio é o 15, então a nossa mediana será o 15. Vamos agora fazer uns exercícios que envolvam a média, a moda e a mediana. Exercício 1. Numa loja de calçado, registaram-se os números de 12 pares de sapatos vendidos numa manhã. Constrói uma tabela de frequência relativa à distribuição apresentada. Aqui só com a frequência absoluta, é só contar quantas vezes o 35, quantas vezes o 36, o 37, o 38, íamos riscando. O 39 que aparece então uma vez, e o 41, uma, duas, 3 vezes. Num total, temos que ter então os nossos 12 pares de sapatos. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 pares de sapatos no total. E está feita a linha A. A linha B. Vamos determinar a média, a moda e a mediana relativas à distribuição apresentada. Em relação à moda, a moda é o 37. Porquê? Porque é o valor em estudo que tem maior frequência absoluta. Neste caso, a maior frequência absoluta que nós temos ali é 4, então o valor em estudo que nós temos é, com maior frequência absoluta, o 37. Em relação à média, a média é o valor resultante do quociente entre a soma de todos os elementos em estudo pelo número total de elementos. Ora bem, o número total de elementos já sabemos que são 12. E agora, a soma de todos os elementos em estudo. Poderíamos fazer a lista, colocar tal e qual como temos aqui na mediana e ir somar todos os valores, mas como há repetição de alguns elementos em estudo, porquê não fazer mais simplesmente o 35 uma vez, o 36 uma vez? Isto também pode aparecer num gráfico de barras, em que a barra corresponde à altura da barra corresponde à frequência absoluta, então o valor em estudo multiplicar pelo valor da frequência absoluta correspondente a cada uma das barras. O 37 vezes 4 seria 37 mais 37 mais 37 mais 37, cá está a soma de todos os elementos em estudo. 38 vezes 2, assim fica mais simplificado. O 39 uma vez e o 41 então seria somado 3 vezes. Vimos qual é que é o valor correspondente ao nosso numerador, que é 457, divide-se por 12 e dá-nos então a média aproximadamente 38,1. Em relação à mediana, como vimos, então teremos que dispor os valores por ordem crescente, que já estão aqui, 35 uma vez, 36 uma vez, o 37 4 vezes, o 38 2 vezes, o 39 uma vez e o 41 3 vezes. E como estamos perante 12 elementos, se dividirmos por 2, cá está. É um número par, será entre a sexta e a sétima posição que iremos descobrir a fazer a sua média aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta e a sétima posição. Ou seja, são 12 elementos em estudo. O valor da mediana será então o valor correspondente à média aritmética entre o 37 e o 38, ou seja, 37,5. Ou seja, a mediana será então 37,5. Vamos agora analisar um exercício que já está feito, também relativo às medidas de tendência central. É determinar as medidas de tendência central relativamente à distribuição apresentada. A distribuição é esta. É o número de idas ao cinema dos alunos C, da turma C do 8º ano da escola da Matilde. Primeiro, a moda. A moda é o 2. Número de vezes ida ao cinema, 2. É o valor mais que tem maior frequência absoluta, que neste caso é 5. Em relação à média, é exatamente o mesmo que tivemos a ver com a tabela, só que neste caso o valor correspondente à nossa barra, à altura da nossa barra, é a nossa frequência absoluta. Então quer dizer, aí uma vez de ida ao cinema, temos 2 alunos, 1 vezes 2. 2 vezes ida ao cinema, temos 5 alunos, 2 vezes 5. 3 vezes 4. 4 vezes 2. 5 vezes 1. 6 vezes 3. 6 vezes idas ao cinema, tivemos 3 alunos. A dividir pelo número total de elementos em estudo, e aqui um cuidado muito importante. Muito tentador chegar aqui e dizer que o número total de elementos em estudo é 1, 2, 3, 4, 5, porque são 6 barras que aqui estão. 6 porque são 6 barras, não é? Okay? O número total de elementos em estudo é o número de elementos da turma do 8º C da Escola da Matilde, que são 2, mais 5, mais 4, mais 2, mais 1, mais 3. E este número total correspondente às frequências absolutas correspondentes aqui nas barras são então 17. Vendo o valor do numerador a dividir por 17, então temos que
o valor da média 3,2. Em relação à mediana, faremos exatamente a mesma coisa que fizemos anteriormente. A única diferença é que temos aqui como referência as barras correspondente ao valor da frequência absoluta. O 1 tem frequência absoluta 2, coloca-se 2 vezes. O 2 tem frequência absoluta 5, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O 3 tem frequência absoluta 4, coloca-se 4 vezes, etc, etc, etc. Dispostos os 17 elementos, então quem é que será a mediana? A mediana será o valor que vai ocupar a posição, 17 mais 1 a dividir por 2, que dá 9, ou seja, é o nosso nono elemento, que é o valor do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a nossa mediana será então o valor 3. Um último exercício. Os dados apresentados no diagrama cauda-folhas ao lado mostram as classificações obtidas pelos alunos do 7º C no último teste de matemática. Quantos alunos tem a turma do 7º C? Ora bem, do lado esquerdo temos o cal, do lado direito temos as folhas e cada uma da combinação do cal com a folha, 35, 36, 39, corresponde às classificações de um teste. Ou seja, se contarmos o número total de folhas, passamos a ter então o número total de alunos, que são 26. Determina a moda, a média e a mediana relativas à distribuição apresentada. Ora bem, a moda é o valor que tem maior frequência absoluta, que neste caso vai ser o 66, que aparece 1, 2, 3. 66, 66, 66. Será que este valor é representativo da nossa distribuição que temos aqui? Não. Porquê? E vais ver que é bastante diferente da média e da mediana. Pelo simples facto de ter frequência absoluta, um valor a mais do que, por exemplo, o 58, que aparece aqui 2 vezes, ou do que o 47. E todos os outros valores têm frequência absoluta 1. Mas como estamos a falar de uma distribuição que podia ir de 0 a 100, ter frequência absoluta 3 não vai ser muito significativo, não irá representar aqui muito os nossos dados. Mas o que é facto é que é o valor que aparece mais vezes, daí ser considerado como a nossa moda da distribuição. Em relação à média, teríamos que somar todos os elementos em estudo, 35, mais 36, mais 39, mais 42, etc, 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 mais 93, mais 100, e o valor que nos dava, que era 1593, teríamos que dividir por 26, o que nos dá uma média de aproximadamente 61,3%. Em relação à mediana, temos 26 elementos em estudo e o que nos acontece é que temos um número par de elementos. Então será entre o valor que ocupa a 13ª posição, que é o 58, e com a média aritmética com o valor que ocupa a posição seguinte, 14ª posição, que é o 59. Então a mediana é a média aritmética entre o 58 e o 59. Quer isto dizer então que o valor da nossa mediana é 58,5. Estes dois sim, valores relativamente mais próximos, o 61,3 da média e o 58,5 da mediana. Perante uma situação concreta em que temos de decidir qual destas medidas de localização é a mais apropriada, a mais utilizada é sem dúvida a média, pois envolve todos os elementos em estudo. Mas se tivermos um ou dois valores que são muito grandes comparativamente aos outros ou muito pequenos, estes valores vão fazer com que a média vai ser alterada, elevando-a ou diminuindo-a. Neste caso, a mediana é a medida mais adequada. Quando estamos perante dados que não são numéricos, só faz sentido utilizar a moda. E é tudo. Até um próximo vídeo.